Paz do Senhor a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que você vai estar assistindo essa live. Aqui, hoje em Piraju, uma noite chuvosa, bem gostosa, um pouco fria. E vamos que vamos, né? Buscando a palavra do Senhor, buscando o entendimento da parte de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, diz o Senhor. A palavra dele é que é a nossa luz, que é o nosso fundamento, que é a base da nossa vida, porque sem a palavra não sabemos nada sobre aliança, não sabemos nada sobre fé, não sabemos nada sobre salvação. Então, Deus e a sua palavra são inseparáveis e é nossa função buscarmos cada dia mais o entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito do profeta vaqueiro ou profeta boiadeiro, chame ele do que você quiser, o profeta Amós. Em Amós, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: Respondeu Amós a Amazias: Eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do gado e disse: Vai, profetiza ao povo de Israel. Então ele era. E também lá no capítulo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Então ele era um pastor de gado, ok? E colhedor de figos silvestres, né? No caso os sicômoros. Eu não tenho muita cultura, assim, né? Não consegui achar muita coisa de como seria o pessoal que cuidava de gado em Israel na época dele. Mas eu imagino que não seja muito diferente desses documentários que nós vemos de pastores, principalmente africanos, e também no Oriente Médio, que saem tocando gado a pé, tocando ovelhas, cabritos, porque eu acredito que na época dele em Israel não havia cavalos o suficiente assim para a classe baixa, digamos assim, né, para os pobres. Era mais cavalo, era coisa mais de reis, de guerreiros, né, de nobres. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí nos comentários. Então seria a visão que eu tenho seria daquele pastor estilo pastor africano, estilo Maasai, daquelas tribos africanas, ou aquelas tribos do Oriente Médio, que os pessoal pega o gado daqui, o gado, as ovelhas, os cabritos e vão tocando eles até um determinado lugar, depois chegam na madrugada, fazem aquele boma que eles chamam, que é aquele círculo de árvores de espinho, para os animais, para os predadores não chegar e não roubar seu gado. É assim que eu imagino. Existe uma teoria que diz que Amós, na verdade, era um nobre criador de gado. Mas isso a Bíblia não diz, é apenas uma teoria de quem estuda grego, hebraico, essas coisas. Porque a maneira como ele escrevia era bem poética e coisa e tal. Mas isso daí não vejo lógica nisso, porque John Bunyan escreveu O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia, o livro cristão mais lido depois da Bíblia, e ele era semi-analfabeto, escreveu numa linguagem poética fantástica, um cara que foi apenas alfabetizado. Mas aí o que tem o profeta Amós, que eu quero trazer aqui para os nossos dias? Porque nós cristãos temos a tendência como que eu vou dizer? De muitas vezes colocarmos desculpas em obstáculos para servirmos a Deus. Eu vejo Amós, eu poderia dizer que Amós me representa, porque ele era um cara do povo, ele era um cara aparentemente pobre, tanto que você vai ver ele reclamando contra as injustiças que os grandes praticavam contra os pequenos e coisa e tal, né? Lê o livro aí, depois você vai ver. E era um trabalhador, era uma pessoa comum, uma pessoa do povo. Muitas vezes nós, quando chegamos até Deus, temos muitas desculpas. É muito comum você ver as pessoas: olha, eu não posso entender a palavra porque precisa ser um sacerdote, uma pessoa muito especial para entender. Eu não tenho tempo de orar. Eu não posso servir a Deus, pregar para outras pessoas porque eu não sou capaz, eu sou fraco, eu sou semi-analfabeto. Mesmo em dias chuvosos, tomem água. E por aí vai.
São várias as desculpas. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui em Amós, ele era uma pessoa do povo. Ele não era um profeta como Jeremias, que filho de sacerdote, não era filho de sacerdote, não era um cara criado lá entre os profetas. A Bíblia diz que ele estava entre os pastores de Tecoa e ele mesmo diz aqui que ele recebeu o chamado quando ele estava cuidando do gado. Então, não há desculpa quando dizemos que não podemos servir a Deus, porque para servir a Deus precisa ser uma pessoa especial, que para servir a Deus tem que ser lá, os grandes, os iluminados. Todas as pessoas têm o seu chamado. Assim como Deus chamou Isaías, que era um cara da corte, assim como Deus chamou Jeremias e outros que eram filhos de sacerdotes, e outros que eram discípulos de profetas, Deus também chamou o vaqueiro, porque Deus não faz acepção de pessoas e qualquer pessoa é bem-vinda diante de Deus. Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então uma pessoa do povo, uma pessoa comum, não há desculpa para você dizer, eu sou comum, eu não tenho nada de especial para oferecer a Deus. Deus é gente assim mesmo que Deus gosta. Quem não tem nada para oferecer, porque daí ele pode capacitar e ele pode fazer do jeito dele. É igual tem uns profissionais que falam, olha, eu quero um cidadão que não saiba nada para eu ensinar a fazer do meu jeito. Deus também é assim. Ele quer alguém que não tenha nada para que ele possa ensinar do jeito dele e encher dele. E se você sabe muita coisa ou você tem muita coisa, para que Deus possa fazer a obra dele, cumprir o propósito dele na tua vida, ele vai tirar aquilo que você sabe, ele vai tirar aquilo que você tem para estabelecer aquilo que é dele. Uma outra coisa é que ele era um trabalhador braçal, né? Como eu disse aqui no começo, não é? Você pode pegar algum documentário aí na internet de como os pastores se comportavam, não é? Pega o gado daqui, viaja pelo deserto, viaja pelas montanhas, sempre procurando pastos mais verdes, sempre procurando a fonte de água, fazendo lá cerca para livrar dos predadores, ficando de vigia à noite por causa de ladrões. Então, era um trabalhador. E também colher figo também não deve ser uma profissão fácil. E hoje eu trabalhei na colheita de abacate, já é cansativo, com várias ferramentas, imagina naquela época, sem tecnologia. Então era um cidadão que era um trabalhador e consequentemente ele estava cansado e teria pouco tempo para servir a Deus. É uma das maiores desculpas que eu escuto das pessoas. E eu mesmo muitas vezes já dei esse tipo de desculpa. Eu não posso orar, eu não posso ler a palavra, eu não posso ir na igreja, eu não posso estudar, eu não posso evangelizar, eu não posso servir, não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar de mulher, eu tenho que cuidar de pai, sei lá mais o que. As mulheres têm que cuidar de marido e por aí vai. E uma série de desculpas. Que eu não posso servir a Deus. Servir a Deus é para gente especial. Mas nós já vemos aqui, ele é do povo. E ele também é um trabalhador braçal. Consequentemente, ele vai estar cansado. Consequentemente, ele não vai ter tempo. Mas ele conseguiu servir a Deus assim. O próprio apóstolo Paulo, você vai ver em muitas das passagens, ele trabalhando, dizendo que trabalhava com suas próprias mãos, em fadiga, em calor, em labuta, porque não há desculpa. Quando a pessoa ela quer estar na presença de Deus, ela quer servir a Deus, não há desculpa para dizer, eu não tenho tempo, ou estou cansado. Sempre vamos ter um tempo. Se quisermos, sacrificamos uma coisa, sacrificamos outra, sacrifica a novela, sacrifica o documentário, sacrifica uma hora de sono, sacrifica o tempo do almoço, mas um tempinho para o Senhor nós teremos. E pode ter certeza que uma hora que você dedica para o Senhor, se puder dedicar mais, dedique mais, mas uma hora que você dedica vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu comecei a experimentar na minha vida uma manifestação fantástica da parte de Deus. Depois que eu comecei a estabelecer uma disciplina de horário para estar na presença dEle, todos os dias num determinado horário, eu comecei a experimentar o agir dEle. E é maravilhoso quando você tira um tempo para o Senhor, ou quando o Senhor te chama para um tempo na presença dEle. Esses dias meu celular despertou 1h30 da manhã. Não fui eu que coloquei para despertar. Falei para minha esposa, foi você? Não foi. Foi as crianças? Não foi. Eu falei, então o Senhor é que está me chamando para orar. Aleluia. Vamos lá orar, que é bênção. Então, não há desculpas.
mesmo que você seja um trabalhador, mesmo que você seja uma dona de casa, mesmo que esteja cansado e sem tempo, ok, você pode servir a Deus. Sempre vai ter um tempo para o Senhor. E Jesus disse, você não pode vigiar comigo pelo menos 1 hora? 1 hora é o tempo mínimo para estarmos com o Senhor por dia. Tinha limitações do seu conhecimento, pois ele não era um discípulo de profeta. É uma outra coisa também, que muitas pessoas batem nessa tecla. Mas eu não estudei, não tenho uma faculdade, não tenho um curso de teologia, ou pessoas como eu que teve um curso de teologia, mas básico, tão básico que o conhecimento que eu tinha na época que eu fiz teologia era mais do que o do livro que me mandaram para estudar. Mas enfim, não há desculpas. Porque se nós já chegarmos a Deus, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. João, ele disse que a unção do Santo, o derramar do Espírito Santo na sua vida, Ele vai te ensinar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então, embora você possa não ter um grande conhecimento, pode ser uma pessoa que tem pouco estudo, ou até mesmo uma pessoa analfabeta, mas o pouco que você ouve da palavra e abre o teu coração para o Espírito Santo, Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele não tinha status de nobre, não era o cara. Quem disse que Deus quer uma pessoa que seja o cara? Que seja a pessoa do poder, que seja aquela pessoa importante. Deus, ele não quer fazer ninguém importante. Deus é importante, a sua palavra é importante. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz é que a nossa carne tem que morrer. É que temos que perder o nosso eu, tomar a nossa cruz, o nosso eu, o nosso ego, tudo isso tem que morrer. Ninguém vai ser importante, é uma ilusão. O cristão pensa, eu vou para o Evangelho e eu vou ser alguém importante, eu vou pregar o Evangelho e vou ser alguém importante. Eu vejo principalmente pregadores, que cheio de arrogância, que sobem no púlpito para vomitar sua arrogância sobre o povo, querendo, ou sempre está falando da sua vida, sempre se exaltando. Não tem nada disso no reino de Deus. No reino de Deus, quando você diminui, o Senhor cresce. Como diz João Batista, que ele cresça e eu diminua. O Senhor tem que crescer e nós diminuímos. E Deus não está a fim de promover pessoas. Ele está a fim de promover o seu reino. Ele está a fim de promover a mensagem que você leva e não de promover você. Então, esqueça isso de ser alguém importante. Eu vejo pessoas que são magoadas, que são chateadas, porque no passado alguém as desprezou, alguém não deu o valor que elas mereciam. Que valor? O valor que temos é de estarmos na presença dEle. Agradecemos pelo privilégio de estarmos na presença dEle. E não de querermos ser reconhecidos ou tal coisa, coisas que nem Jesus foi. Ele não tinha dinheiro para financiar campanhas, ele não tinha dinheiro para fazer propagandas, porque ele era um trabalhador. Então, esqueça os seus recursos, se você não tem recursos. Quer servir a Deus, quer buscar a face dEle, quer produzir frutos para o reino, mas não tem recursos. Busque o Senhor, busque a presença, esteja no centro da vontade dEle, esteja sempre disponível, esteja sempre orando, sempre ouvindo o Senhor. E Deus cuida de todas as coisas. Em condições adversas, que era as que Amós vivia, ele ouviu ao Senhor. Era um tempo que o reino de Israel podia viver uma certa prosperidade, mas ele sabia que era uma prosperidade falsa, porque o povo estava em pecado, porque havia injustiça e tudo mais. Ele era um trabalhador, não tinha tempo, não tinha instruções e tudo mais, como a maioria de nós somos. Mas mesmo nas condições adversas, ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu a voz do Senhor e ele produziu frutos para o reino. Então, independente da condição que você esteja, ouça a voz do Senhor. Busque a presença do Mestre e ouça a voz dele e obedeça. Vai ser bênção, vai ser glorioso. Talvez não haja um fruto visível hoje, mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela nos trará eterno peso de glória. A igreja, ela mais cresceu, ela mais produziu fruto para o Senhor,
em tempos de tribulação, em tempos de perseguição. Porque o Senhor, ele comparou a igreja a um fermento, não é mesmo? Jesus disse que o povo dele, que o reino de Deus é semelhante ao fermento que colocaram ali na farinha. O fermento cresce na pressão e no calor. Assim somos nós, igreja do Senhor. Nas condições adversas, nós crescemos. Nas condições adversas, nós produzimos. Grande parte do povo de Deus foi assim, grande parte das pessoas que escreveram a história da igreja foram assim. Em condições adversas, ouviram ao Senhor, buscaram ao Senhor, ouviram e puseram em prática aquilo que Ele falou. Então, independente das suas condições, tire os olhos daqui das coisas terrenas, tire os olhos das coisas materiais e coloque os olhos nas coisas espirituais, nas coisas eternas. E com certeza o Senhor fará toda a diferença. Mesmo que hoje você não veja, mas eterno peso de glória estará sendo produzido. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Se essa palavra falou aí com vocês, compartilhe para que fale com outras pessoas. Entre no meu canal no YouTube aí, Cristiano Rodrigues, se inscreva. Ore por a gente. Se quiser falar alguma coisa comigo, estou à disposição. Pode me chamar no privado. E fique com Deus. Até a próxima semana.